Boa noite a todos. Também agradecer a presença de todos neste regresso este ano aos nossos encontros de final de tarde no El Corte Inglês, instituição a que agradeço o acolhimento. Também renovar o agradecimento ao Dr. Vítor Bento por hoje se ter disponibilizado a apresentar o livro de Nuno Gonçalves, A Economia Paralela, e, não tomando mais tempo, passava de imediato a palavra ao meu querido amigo Vítor Bento para falar sobre a economia. Muito obrigado, muito boa noite a todos. Bom, eu em primeiro lugar devo começar, eu não conhecia o Nuno Gonçalves até aparecer esta oportunidade de fazer a apresentação do livro e, portanto, em primeiro lugar quero felicitá-lo, enfim, pelo contributo que ele dá para a sociedade, porque isto no fundo é uma espécie de um serviço cívico, estes contributos de se partilhar informação sobre matérias que ocupam e preocupam as pessoas e relativamente às quais nem toda a gente tem informação disponível. Ainda por cima, esta é uma área de economia paralela ou de economia sombria, como por vezes também se chama, por definição, por ser sombria, a informação é escassa, é difusa e é sombria. E, portanto, daí que haja também um pouco mais de dificuldade. Não é muito fácil falar sobre o livro, porque o livro basicamente diz tudo o que há a dizer sobre a economia paralela, portanto, identificando as várias componentes que integram a economia paralela, que obviamente também têm diferentes graus de mal, se quisermos associar, digamos, a ideia de bem e de mal, tem vários graus de mal, desde aquela que é a atividade que intrinsecamente é uma atividade legal, mas que é desenvolvida à margem das instituições, nomeadamente das instituições fiscais, à economia ilegal, que essa, independentemente das consequências negativas económicas, tem um mal em si mesmo, que é por isso que é ilegal, que são as atividades que, independentemente do contributo económico que deem ou que deixem de dar, são um mal em si mesmo. Depois, a economia paralela é algo muito mais difuso do que aquilo que nós, por vezes, contamos. E é algo onde praticamente toda a gente participa de uma maneira ou de outra. Desde, digamos, o mais ostensivo e provavelmente também menos grave da utilização do canalizador, do eletricista, que vai dar um jeitinho e, portanto, é pago em notas, ou outras coisas mais que por vezes nos escapam, o facto de serem também economia paralela, que é quando se tiram fotocópias no emprego, quando se levam lápis do emprego, quando se levam esferográficas, isso é também economia paralela, que, entre outras coisas, subavalia o PIB, porque quando se utilizam para fim próprio bens que são da empresa, esses bens, se fossem utilizados pela empresa, seriam considerados consumos intermédios, portanto não entram para o PIB. Se fossem comprados por nós para a utilização final, integraria o consumo privado e, portanto, seria uma das componentes finais do PIB. E, portanto, essa utilização para consumo final acaba por ser uma utilização do PIB, uma subutilização do PIB em que muita gente participa quase inconscientemente e que, enfim, terá a sua representatividade maior ou menor. Como ia também dizendo, relativamente à economia paralela, é algo que não se consegue erradicar totalmente, aliás, como grande parte dos males da sociedade, a própria criminalidade, e aquilo que as sociedades têm que aprender a viver é, mais do que eliminar, porque muitas vezes os custos de eliminação total de um determinado mal têm em si um mal maior. Por exemplo, relativamente à droga, por exemplo, que é o caso mais flagrante, seria relativamente fácil acabar com a droga, mas isso implicaria a imposição de um Estado policial com uma violência tal que o mal que isso acarretaria à sociedade seria mais devastador do que o mal que é a convivência com esse flagelo, desde que ele seja contido. E, portanto, basicamente, aquilo que as sociedades procuram fazer é conter esses males dentro de níveis relativamente geríveis e que não tenham uma dimensão tal que prejudiquem a harmonia da sociedade, ou seja, se quiserem, dentro daquilo de um princípio que os marxistas conhecem bem, mas que é anterior, que é da dialética, da lógica do Hegel, que é o efeito que a quantidade tem na qualidade. Isto é, a quantidade, seja daquilo que for, a acumulação de quantidade, provoca transformações de qualidade. Se quiserem um exemplo fácil de entender,
numa determinada sociedade, se houver um crime, esse crime diz respeito à família envolvida, às famílias envolvidas, eventualmente à vizinhança, às autoridades, mas é algo relativamente contido. Se numa cidade, de repente, houver 10 ou 12 crimes, passa a ser um problema de segurança pública. Portanto, a natureza do problema muda. Individualmente, cada um dos problemas é o mesmo, mas a acumulação da quantidade altera a qualidade do problema. Também aqui, portanto, relativamente à economia paralela, enquanto ela é contida dentro de níveis relativamente marginais, não é, digamos, um mal suficientemente devastador. Quando ela toma conta da maior parte da economia, obviamente que é um desagregador da sociedade. Se formos ver, relativamente à comparação que possa ser feita entre países dos níveis de economia paralela que vigoram em vários países, há algumas associações que ressaltam e que são, de alguma forma, nos saltam bastante à vista, sobretudo quando essa representação é feita de forma gráfica, e que é uma associação cultural, isto é, há a predominância maior ou menor da economia paralela em vários países tende a estar correlacionada com a correlação das culturas entre esses vários países. Por exemplo, relativamente à Europa, nós constatamos que aquilo que corresponde ao norte, ao oeste da Europa, são os países onde o nível de economia paralela é mais baixo. Depois, a seguir, aparecem os chamados países do sul, os países latinos, onde o nível de economia paralela é mais alto, mas é mais alto em todos. Isto é, enquanto bloco, enfim, eu tinha aqui um gráfico que, obviamente, ao longe não se consegue ver, mas onde mostra os países, portanto, do norte, do centro da Europa, que estão muito encostados, portanto, a um baixo nível. Depois temos os países do sul e depois temos os países do leste europeu. Aqui, claramente, há afinidades culturais nesta distribuição, porque mesmo entre os países da Europa de Leste, portanto, que têm também a sua afinidade, destacam-se pela positiva, aproximando-se mais dos países centrais, os países resultantes da antiga Checoslováquia, portanto, a República Checa e a Eslováquia, que se aproximam mais de níveis germânicos do que os níveis dos seus parceiros. E isto portanto, esta parte da cultura tem a ver, entre outras coisas, com a forma como a sociedade se entende a si próprio e se organiza entre si próprio. Ou seja, tem a ver com o grau de confiança prevalecente na sociedade, dentro da sociedade e entre a sociedade e o Estado dessa sociedade. Estes são, em geral, elementos determinantes que aparecem refletidos nos diferentes níveis da economia paralela. Porquê? Porque nas sociedades onde há um nível de confiança muito baixo entre os cidadãos e o Estado, entre o Estado e os cidadãos, onde na prática se veem quase como adversários, os cidadãos não entendem o Estado como promotor do seu bem coletivo e, portanto, entendem que o Estado, de alguma forma, lhe rouba recursos para outra utilização, e o Estado também acha que os cidadãos estão sempre prontos a enganá-lo e, portanto, desenvolve mecanismos de repressão que acabam por agravar esta dissociação entre a sociedade e o Estado. Nós, entre nós, conhecemos isso, se prestarem atenção até à nossa gíria de falar, isso reflete-se muito bem quando nós nos referimos ao Estado, ao eles. Nós criamos uma dicotomia entre nós e eles, em que somos nós em geral indivíduos, ou coleção de indivíduos, e eles são o Estado, como se o Estado fosse uma terceira entidade, onde, nomeadamente, quando pedimos recursos ao Estado, também entendemos que os recursos do Estado são recursos que hão de vir de uma fonte qualquer extra sociedade, e esquecemos, no fundo, que os próprios recursos do Estado são aqueles para os quais nós contribuímos, e quando alguém não contribui, está, no fundo, a obrigar a sacar mais sobre aqueles que contribuem. Portanto, mas a falta desta percepção, que é de base cultural, desta percepção de que o Estado é uma emanação de todos nós
e os recursos que o Estado dispõe são os recursos com que nós contribuímos e, portanto, se houver uma parte da sociedade que não contribui, está a viver à custa da outra, da outra parte da sociedade e, portanto, está de alguma forma a perverter o sentido comunitário, o próprio sentido da solidariedade que deve existir entre cidadãos. E isto é feito porque quem não cumpre não tem associado um sentido de estar a cometer uma falta. Pelo contrário, como está a reagir contra uma entidade que acha que ela em si é perversa, que lhe é adversa, que existe para o enganar, a própria sensação de se evadir às pertenças, àquilo que considera as pertenças às obrigações, é uma forma de estar a libertar de um determinado julgo. E daí que acaba por se atribuir quase como que um bem moral à fuga às obrigações de contribuir para a sociedade, tudo por essa falta de identificação. Daí que uma das formas, para além, enfim, das formas institucionais de combater a economia paralela, tenha que ser também ao nível da cultura cívica, desenvolver uma cultura de cidadania, ajudar a que todos percebam que o Estado não é mais do que a emanação da própria sociedade e que é o resultado de todos nós e que todos nós dependemos do Estado da mesma forma que o Estado depende de nós e, portanto, nós todos dependemos uns dos outros. Portanto, a cultura cívica é, julgo eu, uma das formas mais eficazes de desenvolver, de combater a economia paralela. E quando nós vimos esta arrumação, que eu há pouco referi, entre as várias geografias e, portanto, as várias culturas, isto tem, de facto, a ver com esta relação que eu estava a dizer entre o Estado e a sociedade. Os países do chamado Norte da Europa têm uma identificação, têm um sentido comunitário muito maior e uma identificação muito maior entre a sociedade e o Estado, portanto, em que estas duas componentes têm um nível de confiança recíproca mais elevado e, portanto, os faz ter um sentido de contribuição como parte do sentido de pertença a uma causa comum. Relativamente às dimensões absolutas e paralelas, dimensões absolutas e dimensões comparadas, portanto, o livro dá vários números de comparação, mas, como eu disse no início, esta é uma área que, sendo ela nebulosa, os próprios números, por vezes, são eles nebulosos. Eu encontrei, por outras fontes, números ligeiramente diferentes do que aqueles que são apresentados no livro. Por exemplo, outras fontes que eu, entretanto, recolhi apontam que o nível de economia paralela em Portugal andará na ordem dos 19-20% do PIB, o que não é muito distante da média europeia calculada por algumas fontes, por outras fontes a média europeia andará nos 15%. Estou-me a referir a fontes da própria Comissão Europeia, utilizando, aliás, um autor que é também citado no livro, Friedrich Schneider, mas em versões, julgo que até um pouco mais atualizadas, já referidas a 2012. Mas uma das coisas que é curioso notar dos estudos que têm sido feitos e que vão sendo atualizados periodicamente, é que Portugal, por exemplo, num outro estudo que eu encontrei, publicado há pouco tempo, Portugal foi, dos países europeus, o único que entre 2008 e 2012 aumentou a proporção de economia paralela, marginalmente. Portanto, o valor é muito marginal, mas foi o único, portanto, de 18,7 para 19,4, qualquer coisa do género, mas foi o único porque se tem vindo a assistir ao longo de vários anos a uma percentagem decrescente da economia paralela ao nível do conjunto da Europa, pelo menos ao longo dos últimos 10 anos, ao nível europeu, a percentagem da economia paralela terá caído cerca de 4 pontos percentuais ao longo destes 10 anos. Portugal tinha também uma tendência de decréscimo, mas aparentemente neste período de crise terá aumentado ligeiramente a participação, portanto, o aumento da economia paralela. E a esse propósito, não deixo, enfim, como sabem, a minha função profissional, eu sou presidente da CIBS, que é a empresa que gera o multibanco. Portanto, a minha atividade profissional tem a ver com o multibanco e não resisto, no fundo, a chamar-vos a atenção que um dos sinais
empíricos que podem detectar, precisamente do aumento da economia paralela, é verificar o número de multibancos que se começam a variar, que se vão avariando nas lojas. Posso-vos garantir que não há, quer dizer, o multibanco não tem esse nível de avarias, não tem nível de avarias, mas isso em si é sintomático, porque é sintomático, no fundo, dessa preferência, porque, como sabem, e como o livro muito bem acentua repetidamente, o cash é o instrumento privilegiado da economia paralela, precisamente porque é um instrumento de pagamento que não deixa rastro e é anónimo e, portanto, é mais difícil de fazer o tracing das transações e, portanto, daí que quem quer, no fundo, quem quer participar em economia paralela, normalmente é uma economia assente, as transações são assentes no cash, porque de outra forma poderiam ser detectadas. E tenho até um episódio curioso deste fim de semana, num restaurante fora de Lisboa, onde costumo ir aos fins de semana muita vez. Este fim de semana também tinha o multibanco avariado. Vou há vários anos. O resultado favorável dessa avaria foi porque, para acertar as contas por força dos trocos, acabei por ter um desconto de 6%. É claro que o comerciante terá tido um desconto de 23%. E, portanto, pode partilhar os 6% comigo. Mas, enfim, não deixa de ser uma nota curiosa. Também será interessante notar que há setores onde a incidência, pela natureza do próprio setor, onde a incidência da economia paralela é maior do que noutros. Há setores, enfim, pelo tipo de bens que transacionam, é mais difícil, no fundo, refugiar-se na economia informal, e há outros que, pela sua natureza, é mais fácil. Aqueles que os estudos apontam, onde é mais frequente a existência de economia paralela, nomeadamente através de trabalho não declarado, é, obviamente, a construção. A construção, portanto, é talvez o setor onde a economia paralela, na forma de trabalho não declarado, deve ser, de certeza, isto são estimativas feitas para todos os países, é de certeza mais elevado. E eu, aliás, a propósito disso, já agora com uma nota marginal, é até possível que, no caso português, esta crise, que teve um impacto muito grande, em Portugal como em Espanha, teve um impacto muito grande no setor da construção, é até possível que a recessão por que estamos a passar esteja sobreestimada por causa da economia paralela da construção. Eu explico. A economia paralela, por definição, é uma parte da economia que não é registada no PIB. Mas existe, cria emprego, distribui rendimento, que depois circula pelo resto da economia. Se aceitarmos que a construção é o setor onde a economia paralela é maior, e, portanto, as estimativas apontam para algo mais do que um terço da atividade, até 40%, seja economia paralela, portanto, trabalho não declarado. Se esta atividade se contrai muito, não aparece, esta contração não aparece no PIB. A contração desta atividade não aparece no PIB e, portanto, o PIB acaba por não refletir a dimensão. E daí isso ajuda, talvez, a explicar uma coisa que tem surpreendido muitos economistas, que é o desfazamento entre a dimensão da queda do PIB e o crescimento do desemprego. O crescimento do desemprego foi demasiado rápido para aquilo que se estava à espera face à esperada queda do produto. E esta pode ser, digamos, uma das razões. O facto de um setor importante da economia paralela ter criado uma grande dose de desemprego sem que isso seja refletido no PIB. Mas os outros setores, portanto, onde esta atividade onde a economia paralela é também muito relevante, é o retalho, portanto, basicamente, o comércio de retalho, a restauração e a hotelaria e os transportes. São os setores onde esta atividade é mais marcante e tem um peso mais elevado. Aqui num estudo que vi, portanto, era apontado que nestes setores, portanto, na construção andaria por cerca de um terço e nos outros setores andaria à volta de 20%, portanto, a economia paralela, nestes setores em particular, andaria à volta dos 20%. Daí também que uma das formas, e isto estou citado num estudo que foi feito precisamente para promover os pagamentos eletrónicos, uma das formas também
de combater a economia paralela é dar preferência aos pagamentos eletrónicos. Eu sei que, enfim, por isso eu fiz a declaração de interesses que faço parte de uma atividade, mas, enquanto cidadão, também reconheço, digamos que isso é verdade. O combate ao cash é uma forma, no fundo, a fuga ao cash é uma forma de combater também a economia paralela. Daí que eu me surpreenda como é que o Estado é ele tão complacente com a economia de cash, quando não é ele próprio o promotor da própria economia de cash. Eu fiquei atónito quando vi agora, quando foi deste processo de regularização de impostos, de impostos e de pagamentos à Segurança Social, o Estado ter aceito que fossem feitos pagamentos de regularização desses impostos sem cash. Eu não consigo imaginar forma mais ostensiva de proteger a economia paralela do que essa, do que o Estado, no fundo, permitir que a regularização de impostos, que em si já eram em si uma ilegalidade, seja regularizada com o instrumento preferido da ilegalidade. Assim como, enfim, mais uma vez, chamando a atenção para a minha declaração de interesses, parece que o Fisco agora descobriu que quer aplicar imposto de selo às transações eletrónicas, não as aplicando às transações em cash. Enfim, isto são uma entre várias das atitudes incoerentes do Estado, porque, no fundo, o Estado, ao favorecer a economia paralela, está a favorecer, ou melhor, está a desfavorecer o seu próprio interesse, porque está a facilitar a fuga e a evasão fiscal, que, sobretudo, em alturas onde a necessidade de recursos é tão dramática como é atualmente. E, portanto, eu basicamente julgo que isto resume aquilo que eu saberei dizer sobre a economia paralela e sobre a importância da economia paralela. Fecharia dizendo apenas, enfim, que a situação não é dramática, no sentido que seria dramática se nós tivéssemos pesos de economia paralela de 50%, que seria de facto dramática. É um nível que é preocupante, que nos deve preocupar a todos, ajudar a combatê-lo e ajudar a reduzir o seu peso, tendo sempre presente que vai sempre existir uma determinada margem de economia paralela, seja por muito eficaz que seja, porque no fundo às vezes isso também é um dos preços que temos que pagar pela liberdade e no fundo por podermos viver com um certo desafogo de presença opressiva sobre nós. E, portanto, queria felicitar o autor, o Nuno Gonçalves, pelo trabalho produzido e pelo contributo cívico, com a vantagem que, enfim, que em geral os livros da coleção têm, e este em particular, de ser muito fácil de ler, porque é um livro pequeno e, portanto, lê-se de uma assentada e é uma dose concentrada de conhecimento. E, portanto, e não retirem daqui nenhuma ilação errada, que não é essa que se entende, é uma pila concentrada de conhecimento. Muito obrigado e felicidades. Muito obrigado, Vítor. Realmente há uma questão que este livro tem 66 páginas e trata de 22% do nosso PIB, não é? Significa que se fosse integrado 22% do nosso PIB, se essas transações fossem integradas, talvez não tivéssemos... Aqui a questão pode ser um bocadinho ambivalente, e até gostava de ouvir o Nuno sobre isso. Se a economia subterrânea, paralela ou informal, como tantas vezes é designada, fosse integrada na economia formal, se calhar a crise era menor. Ou, pelo contrário, pode talvez entender-se que só através deste nível de economia paralela é que se conseguiu suportar, de certa forma, dentro de certos limites, a crise. Isto é, a fuga para a economia paralela pode, eu não quero estar a discordar mas pode ser uma das formas de aguentar um pouco a crise através da fuga para a economia paralela, reconhecendo que a integração sempre, a integração total é impossível. Agora, quer os números apresentados pelo Vítor Bento, 19%, quer os do Nuno, de 22%, variam 3%, não é muito significativo. 22%, apesar de tudo, não chega aos 50%, que sim seria dramático, e acho que alguns países é possível que já tenham chegado a 50% de economia informal, mas ainda assim é pensarmos que quase um quarto do PIB, ou
de quase um quarto do PIB, do Produto Interno Bruto Nacional, não é registado, o que é muito significativo. E aquilo que referiu o Vítor Bento, de facto de existir da parte do Estado uma complacência em relação à economia paralela, inclusivamente para a regularização de dívidas fiscais, é algo que nos deve fazer pensar. E eu não tenho conflitos de interesses, portanto, sou meramente utente das caixas multibanco e, portanto, estou mais à vontade para passar a palavra ao Nuno. Muito obrigado. Boa noite a todos. É um enorme prazer estar aqui. Quero agradecer desde já a vossa presença. As minhas primeiras palavras vão naturalmente para a Fundação Francisco Manuel dos Santos, em particular para o Dr. António Araújo, a quem muito agradeço o convite para a elaboração deste ensaio e também todo o apoio e paciência demonstrado ao longo do desenvolvimento do mesmo. Agradeço também ao professor Vítor Bento as suas palavras. É uma honra tê-lo a apresentar este ensaio. Ensaio sobre economia paralela. É um tema não só familiar aos especialistas, mas sim a todos nós, quer pelo contacto cotidiano que temos, seja através do biscate que aceitamos em nossas casas, a fatura que não pedimos, ou também conhecendo, através dos meios de comunicação social, casos de evasão fiscal mais sérios. Todos nós, digamos, estamos conscientes desta realidade. Conhecemos esta realidade em termos genéricos. Ela apresenta depois várias facetas, como foi também aqui já apresentado. Daí que seja um fenómeno que não é puramente económico, fiscal, mas também social e comportamental, como já foi adiantado. Ora, e é exatamente devido a esses fatores que tive o privilégio de trabalhar no Observatório para a Economia e Gestão de Fraude, que tem vindo a desenvolver, digamos, uma abordagem, se quisermos chamar, interdisciplinar sobre a temática, essencial para conhecermos melhor a realidade, porque não conseguimos separar propriamente o económico do social e como é um fenómeno complexo, a sua definição por si só é também complexa. Não consegui, mesmo na própria comunidade científica internacional, há discórdia quanto à sua definição. Muitas vezes usa-se o termo economia sombra, economia subterrânea, economia informal, para designar exatamente o mesmo fenómeno, o que em termos conceptuais não deixa de ser um pouco errado, quer pelas suas causas, consequências, quer pelos meios que deveriam ser alocados para o combate a este tipo de fenómeno. O conceito adotado durante todo este ensaio seguiu a linha da OCDE e das Nações Unidas quando trabalham sobre questões de contabilidade nacional, que não é mais do que economia paralela, todas as atividades que, por alguma razão, se furtam a registro na contabilidade nacional. Ora, vou ser breve, o ensaio depois detalha muito mais, e isto depois para responder também à questão lançada pelo Dr. António Araújo. Economia subterrânea, economia informal, economia legal e autoconsumo. Autoconsumo, vamos ignorar, é apenas útil para termos de contabilidade nacional. Gera algum valor acrescentado, poderia ser útil para contabilizar em termos de PIB, mas acho que estamos todos de acordo que não é de todo nefasto ter uma horta e cultivar os seus próprios legumes. Já economia legal também, como o professor Vítor Bento afirmou, estamos todos de acordo que há que ser combatida pelos seus efeitos nefastos na nossa sociedade. Já a economia subterrânea e informal, aí sim devemos focar a atenção das suas particularidades. Normalmente estas organizações definem como economia subterrânea aquela em que há um intuito claro de fuga ao fisco, à evasão em termos de
regulamentação laboral e outro tipo de regulamentação, ou seja, há um intuito próprio. No entanto, em bens, na produção de bens ou prestação de serviços legais. A economia informal, estas instituições normalmente consideram operações em pequenas escalas. O objetivo é a subsistência, o rendimento para o próprio, ou seja, não há aqui uma intenção clara de fuga ou de evasão a qualquer tipo de regulamentação instituída. E estas duas nuances, tudo isto faz parte do que chamamos genericamente de economia paralela, mas também estamos de acordo que uma delas é socialmente aceite, muitas vezes, a outra não. Vemos na televisão uma grande empresa que foge ao fisco, ninguém concorda, mas uma família que, por necessidade de subsistência, tem uma determinada atividade, ou, como chamamos dizer, faz os pequenos biscates, as pessoas, o povo tende a ser complacente, a ter um certo nível de aceitação social. Ora, todos estes tipos de atividades têm consequências na economia. Cada especificidade, seja subterrânea, seja informal, pondera mais para um tipo de consequências do que para o outro. Por exemplo, e eu ouço muito associações de comércio, de empresas, que falam da destruição da concorrência, porque não é justo naquela atividade estar a fazer concorrência não tendo os mesmos custos, não seguindo as mesmas regras. De facto, é uma das características da economia paralela, distorce a concorrência entre empresas, mas também, respondendo ao Dr. António Araújo, distorce os indicadores económicos. Há vários exemplos. Ora, sendo atividade económica que não está a ser incluída no seu todo no produto interno bruto, de certo, um rácio da dívida pública sobre o PIB, certamente o PIB, digamos, ao ser subvalorizado, o rácio vai estar artificialmente acrescido, o que pode trazer determinadas complicações, como vemos agora, os mercados reagem a determinados tipos de indicadores, aprofundando via expectativas uma crise que, se englobássemos o que pelos cerca de 22%, anda à volta de 40 mil milhões de euros no produto interno bruto, deixaríamos de ter tanta dívida, os mercados seriam mais confiantes, provavelmente não estaríamos em crise. Mas também há o outro lado da moeda, que é a crise sendo real, a crise existindo, muitas destas atividades, não estou a dizer que é correto ou que é errado, servem de almofada social a determinados públicos normalmente excluídos da sociedade. Não deveria existir, este público não deveria recorrer a este tipo de economia, devia sim haver os apoios necessários e a sua integração na economia. E assim, outro tipo de consequências da economia paralela será o desemprego e a instabilidade laboral, uma vez isto depende de país para país, sendo em países em que o grau ou o nível do setor informal, do trabalho informal, é mais adensado, há uma maior rigidez da passagem do trabalhador ou do trabalho do setor informal para o formal. Isto é, normalmente as networks são mais fortes neste tipo de trabalho, logo parte da procura da entidade patronal compensa no sentido de que não tem os custos acrescidos do mercado de trabalho, por parte do trabalhador muitas vezes tem de se sujeitar a este tipo de trabalho para conseguir a sua subsistência. Concordo plenamente com o professor Vítor Bento quando fala das questões da percepção da sociedade face a este fenómeno. Na minha opinião, é das maiores causas e deve estar aqui o verdadeiro combate a este fenómeno. Muitas vezes ouço, eu tenho o privilégio de estar em determinados
projetos relacionados com esta área e que passam muitas vezes por entrevistas a determinados públicos, a determinadas entidades, e muitos públicos dizem que não sentem que há uma justiça de parte do Estado, a justiça não funciona, sentem que há uma clara impunidade face a atividades de determinados agentes. Logo, isto é um incentivo forte ao enverdar por este tipo de economia. Logo, talvez uma maior transparência, maior nível de informação sobre os efeitos e sobre este fenómeno em geral, ao público em geral, talvez seja um instrumento mais eficaz de combate ao fenómeno, porque se todos tivermos noção das consequências efetivas da economia paralela, não só para a sociedade em geral, mas para o nosso bolso também, acho que ninguém terá um grau assim tão elevado de aceitação social. E pronto, e com isto, e é através exatamente deste instrumento da informação, e tendo em conta a missão da Fundação de estudar, divulgar e debater a realidade portuguesa, está também a contribuir nesta área de informar melhor e mais um público, sempre com liberdade e independência. Obrigado. Obrigado. Vamos já passar ao debate. Não é sortear automóveis que se combate a economia paralela. A Fundação, já agora, só para referir, já publicou nesta coleção, agora também numa declaração de interesses, já publicou um ensaio sobre corrupção. Portanto, uma das grandes dúvidas é saber se a corrupção de que tratava o Luís de Sousa não é a dos políticos e esta não é a da sociedade e, portanto, nós sentimos-nos muito bem com a nossa consciência acusando eles. Aliás, há vários estudos sociológicos sobre o conceito deles, não sei. São eles corruptos para nós conseguirmos ter a economia paralela. Mas acho que tudo, no fundo, se reconduz a tricotomia, se quisermos, economia moral e política, que é o título, passa publicidade, mas com muito gosto a face, do livro de Vítor Bento, também nesta coleção. Agora, quem quiser colocar dúvidas ou questões, pedia era que fossem sintéticas para... 1, 2, tá. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostava de felicitar a Fundação Francisco Manuel dos Santos por todo o trabalho que tem sido produzido até hoje e, como dos melhores, só se espera mais, gostaria de ver para o futuro uma intervenção bastante mais objetiva. Portanto, de passar da superficialidade dos temas mais para a identificação dos problemas, propondo soluções e identificando soluções mais concretas. Relativamente a este tema da economia paralela, é um tema muito vasto. Eu, por acaso, participei num estudo para tentar fazer uma avaliação do valor da economia paralela e um dos primeiros fatores, portanto, que contribui é a corrupção. Portanto, é a corrupção, ou seja, o fornecimento de dinheiro à outrem livre de impostos que, de uma forma primária, entra no mercado. No entanto, esse dinheiro depois tem vários destinos. Muitas vezes é utilizado para comprar bens de consumo. Portanto, o dinheiro entrou lavado, digamos assim, mas depois entra para o PIB, porque é utilizado a nível nacional para comprar bens de consumo. Por outro lado, também fizemos o tracking de todas essas profissões que nós sabemos que recebem dinheiro por fora. E um dos exemplos, se nós considerarmos os 25% do PIB, que foi o último número que apareceu na comunicação social, fico satisfeito, neste momento já está nos 15, o nosso resultado deu-nos 5. 5, estamos a falar à volta de 5 mil milhões de euros, porque considerando o peso da economia paralela na ordem dos 25%, estamos a falar num valor absoluto equivalente ao total das exportações portuguesas. Portanto, isso não faz sentido nenhum. Depois, por outro lado, temos que considerar o PSI 20. Portanto, a maior fuga que existe é dentro das maiores empresas, escritórios de advogados, médicos, etc. Portanto, essa é a faixa onde há maior lavagem, não é lavagem, é fuga fiscal. Porque esta questão da economia paralela tem a ver com o dinheiro lavado e o dinheiro fugido aos impostos. Portanto, são duas situações diferentes.
Nas pequenas profissões, eu por acaso aqui faço só um parênteses, portanto, quem critica um restaurante, um taxista, um cabeleireiro, um café, uma esteticista, então que abra um. Abra um para depois ver o peso que a carga fiscal normal tem no seu negócio, a ver se sobra algum dinheiro se quer para pagar o seu salário ou para pagar a empregados. Portanto, abram um negócio desses para ver realmente se a injustiça que estão a cometer quando falam de não pedirmos fatura, nesses pequenos negócios. Esse peso de 25% equivalia a que cada um de nós, 1/4 do nosso rendimento mensal por mês, não fosse sujeito a pedido de fatura. Portanto, se todos nós, durante o mês, não pedimos fatura a 1/4 das nossas despesas, então teríamos os 25%. Só que esses 25% só vão cair nos 100 mil milhões de euros que representa o consumo no PIB. Falta o resto. Por outro lado, nestas profissões onde o dinheiro não é taxado ao início, e vamos falar, por exemplo, de uma prostituta, em que o dinheiro é para depois sustentar o filho, para pagar uma renda da casa, para pagar o supermercado e para pagar outras despesas que, teoricamente, são fornecidas por empresas que deviam ter uma contabilidade organizada e esse dinheiro entra diretamente no PIB. Portanto, é muito estranho hoje em dia também quando chegamos a um hipermercado e nos perguntam que fatura só se for pedida ao princípio. Ora, uma transação comercial, independentemente do timing em que ela é feita, no princípio ou no fim, deve ser sempre possível a emissão de uma fatura. E estamos a falar, uma vez mais, de empresas do PSI 20. Portanto, uma coisa é o dinheiro que as pessoas obtêm de uma forma livre de impostos, portanto, a única coisa que é prejudicada é, digamos, a receita do Estado, mas esse dinheiro entra na economia, porque esse dinheiro é utilizado na sustentação de negócios, muitas deles até faculdades, para pagar as mensalidades das faculdades dos filhos. Portanto, a maior parte do dinheiro que é pago sem ser o pedido de fatura acaba por entrar no PIB. A grande fuga existe nas profissões liberais e nos grandes negócios, nos médicos, nos escritórios dos advogados. Portanto, toda essa área é que é a grande fuga, porque depois esse dinheiro não é utilizado cá. Esse dinheiro é utilizado na compra de bens, é utilizado na compra de viagens ao estrangeiro, resorts, etc, etc. Portanto, nós temos que ter muito cuidado quando falamos deste aspecto e, nomeadamente, temos que ver quem é que fala sobre ele, porque existe por trás disto a intenção de o Estado obter o máximo de receita possível da parte dos contribuintes para sustentar um Estado que não é sustentável, que tem uma dimensão excessiva e que tem que ser forçosamente cortado. Para finalizar, gostaria só de comentar que é diretamente proporcional a incompetência da classe política com o nível de corrupção e de economia paralela. Portanto, à medida que avançamos para o norte da Europa, quanto mais competentes são os políticos, menos é a economia paralela. Por isso, a minha pergunta à mesa era como é que conseguem chegar aos 20% do PIB, considerando que 20% do PIB é quase o total das exportações portuguesas. Muito obrigado. Boa noite. A minha questão está um bocadinho em linha com o que acabou de ser dito. Eu fazia um pequeno desafio que era, devemos estar aqui 80, 90 pessoas nesta sala. Pensemos nas nossas despesas de um ano. Em que é que nós gastamos o nosso dinheiro? Gás, eletricidade, telefone, telecomunicações, gasolina no posto de abastecimento, compras, seguramente na Fundação, no Pingo Doce, no Continente, no Corte Inglês, empresas, obviamente, eletrodomésticos, em mídias markets, rádios populares, etc., móveis nos IKEAs e companhia, roupas nos Cortes Inglês, nas Zaras, etc., onde eu creio que, enfim, ou vou ter de concordar que a fraude, evasão, economia paralela se processa ao mais alto nível, e aí não estamos a falar de fiscalidade, não estamos a falar de otimização fiscal, estamos a falar de fraude ao nível logo da declaração da receita. A mim é um bocado difícil de conceber que unidades desta dimensão, desta exposição e desta nomeada façam subdeclaração ao nível imediato da faturação. E, portanto, eu penso, cada um de nós pense, claro que também gastamos o nosso dinheiro no barbeiro, na sapataria, no jornal, no café, no restaurante, etc. Agora pensemos, para cada um de nós, e obviamente isto é uma mera pergunta retórica, 25%? 25% da minha despesa anual eu faço-a em locais onde potencialmente há subdeclaração. Para mim isso choca-me. E isso vai ao encontro da minha segunda, e não acredito,
Isso vai ao encontro da minha segunda questão, que é, os números que foram citados referiam como uma taxa média de evasão em Portugal, creio que, enfim, entre os 19% e 22%, segundo as fontes, etc. E depois falou-se dos setores onde há mais fraude e evasão. Construção, 33%, quiçá 40%. Retalho, 20%. Restauração e hotelaria, 20%. Transportes, 20%. A média é 20%. Estes são os máximos, que estão nos 20%, exceto um que pode ir até aos 40%. Eu ainda tenho por aqui mais alguns, se calhar com mais de 20%. Então eu não estou a perceber como é que se chega à média de 20% quando os máximos estão nos 20%. Bom, e basicamente eu gostava de acabar com uma última pergunta, porque estas são um bocadinho mais reflexão e retórica, mas que é, eu gostava era de conhecer o ponto, perdão, não sei se fui eu, eu gostava era de conhecer no trabalho que foi apresentado, que eu não tive ainda o prazer de ler e, portanto, eventualmente estou a dizer algo que está na primeira página, mas de que base, de que número é que tudo isto partiu e de que fonte é que tudo isto partiu, ou seja, até onde é que vamos e como é que foi obtido o primeiro número, se quisermos. Não sei se me faço entender. Basicamente era isto. Muito obrigado. Obrigado pelas vossas intervenções. Eu gostava, de começar por um comentário talvez mais simples em relação à reintegração de determinados capitais que têm origens dúbias ou têm origem na economia paralela, na economia oficial, digamos. E há estudos internacionais que de facto referem, isto depende do grau de desenvolvimento do país. Portugal assume a média dos países desenvolvidos ou da OCDE. Cerca de 2/3 dos valores que normalmente ouvimos do que é a economia paralela acabam por reintegrar o circuito da economia oficial. Uma vez que a maior parte das transações são efetuadas na economia oficial, mesmo, não sei, tenho um trabalho informal, ganho 100 euros, se tenho que pagar a conta da luz, da água, etc., ele acaba, ou vou fazer as minhas compras, acaba normalmente por reingressar no circuito, digamos, oficial. E aqui vemos, de facto, uma reinserção destes capitais no circuito oficial. Em termos da quantificação, é uma pergunta, ou melhor, a pergunta é simples, a resposta é um pouco mais complexa. Estes cálculos, este e qualquer um que vejam de estudos internacionais, seja a OCDE, seja a Comissão Europeia, seja do professor Schneider ou do Observatório de Economia e Gestão de Fraude, têm por base modelos complexos econométricos. Usamos dados empíricos, são modelos que prevêem, digamos, o comportamento da economia, têm por base uma série de causas naturalmente observáveis, caso contrário, estaríamos a fazer futurologia. E têm em conta outros indicadores, como causas, a carga fiscal, o peso da regulação na economia, a taxa de desemprego, por exemplo. E tentamos refletir estas causas que levam a um fenómeno que vai ser estimado, não é conhecido à partida, tentam-se refletir em indicadores, ou seja, variáveis, dados que espelham a existência deste fenómeno, como é o caso da moeda em circulação fora do sistema bancário, as próprias transações bancárias e a força de participação do trabalho, por exemplo. Isto tudo é a maneira mais simples que eu estou a tentar arranjar para vos explicar, leva a gerar digamos, uma série temporal que são estes. No caso português, começa em cerca de 9%, nos anos 70 até aos 26%, mais ou menos, em 2012. Aí está, com um determinado grau de confiança e aí está, são estatísticas. Relativamente a dados, aqueles que eu citei são dados de
fontes externas, portanto não são cálculos meus, a única coisa que eu posso fazer é remeter para as fontes, não sei como é que foram calculados, portanto limito-me a dar os valores. Houve uma coisa onde eu não fui suficientemente claro e percebo a dúvida que isso possa ter gerado quando eu referi o peso da economia paralela nos vários setores, referia-me, isto era uma média da Europa, e isto dá uma média total de 18,4%. Para isso, contribui também um setor que é o setor totalmente não declarado, que é o conjunto de serviços vários que são prestados à margem, no fundo, da economia formal, portanto, os pescados e outros do género, onde, por definição, todo esse setor é informal, e isso tem também, digamos, um peso relevante. As contas que eu estava aqui a fazer para tentar determinar essas contribuições, para esses 18,4%, que é a média desta economia, da economia agregada, este setor, que é totalmente informal, contribui com 7,5%, e os 10,9% é a média daqueles outros setores que citei há pouco. Mas, portanto, relativamente aos números, isto são o que são. Relativamente às exportações portuguesas, as exportações de bens e serviços atualmente são mais de 40% do PIB, já representam mais de 40% do PIB, portanto, não são os 20% da economia paralela. E, portanto, do ponto de vista de números, é a única coisa que consigo dizer. Quando digo, eu posso dar as fontes, mas não sou responsável pelos cálculos, limito-me a citá-los. Posso só acrescentar, a extrapolação, a extrapolação do comportamento individual dos 80 pessoas não é legítima, porque o método de alcançar estes números, no fundo, não é através da agregação de comportamentos ou elementos individuais, não é? Basicamente, é através de outro método que é mais indireto, como é evidente. Há mais algum? Eu julgo saber que as instituições financeiras, em geral, os bancos, as companhias de seguro, quando é da feitura do Orçamento Geral do Estado, dão o seu contributo com valores de créditos que as grandes empresas tenham em cada uma dessas unidades. Os créditos dados são créditos, em princípio, ativos, válidos, mas muitas empresas chegam ao seu fim e são declaradas falidas. Portanto, o crédito passou por uma situação de contencioso ou de reestruturação, mas quando chega à empresa falida, há um valor relativamente a essas empresas que está, julgo eu, contabilizado na administração fiscal e que essa mesma administração fiscal mantém como um crédito a receber. Isto não será um assunto de economia paralela, mas julgo que é um número, ou são números que são menos bem tratados e que geralmente nós não os vemos ventilados nos jornais, na televisão, o que me parece que é um modo também enganoso, entre aspas, porque não tenho esclarecimento total, quanto a mim, esses valores poderiam estar numa conta transitória e o público em geral não sabe se esses créditos de uma empresa já falida estão numa conta transitória ou se continuam por, admito, até dezenas de anos, uma decena, pelo menos, de anos, como sendo um crédito a receber. Isso dá uma imagem também para o exterior, que não é uma imagem correta, porque aquela empresa, nos dias que correm, pode valer aquele crédito que está registado na administração fiscal, nos dias que correm, pode valer 0 ou pode valer 10% daquilo que efetivamente está contabilizado. Tenho dito. Só para finalizar, acho que o exemplo deve vir de cima, e se nós considerarmos que o orçamento da Assembleia da República ronda os 200 milhões de euros e que todas as ajudas de custo dos deputados e dos políticos nem sequer são taxadas com impostos, portanto, o exemplo deve começar a vir por cima e qualquer rendimento pago pelo Estado, pago pelos contribuintes, a qualquer organização ou administração do Estado deve ser taxado à cabeça como se fosse um rendimento de qualquer um dos contribuintes.
Portanto, o exemplo tem que vir de cima e os senhores deputados têm que começar a declarar todas as ajudas de custo, subvenções e subsídios que recebem, neste momento totalmente livre de impostos. Muito obrigado. Eu não sei se entendi bem as questões e prendem-se um pouco, talvez, está pelo próprio conceito de economia paralela, que por vezes assume nuances tais que o ensaio tem certos exemplos, que por vezes estamos a falar de fraude e não propriamente de economia paralela. Por exemplo, o caso da empresa que registra faturas falsas nos seus custos para fazer diminuir os lucros. Será economia paralela? Está a registrar 2 vezes o mesmo custo. Até está a registrar a mais. Logo, não é economia paralela, mas é fraude. Há estas nuances, pronto, que se prendem um pouco com a própria definição do conceito. Não sei se tentei esclarecer um pouco a questão ou não. Não, quer dizer, é basicamente o que o Nuno disse, porque isto é, a economia paralela, ou pelo menos o objeto do livro, ou que eu entendi do livro, a economia paralela é tentar identificar aquilo que são transações do fluxo económico que não são registadas na contabilidade nacional e, como tal, não são contadas enquanto rendimento criado pelo país e não são contadas e não são taxadas como deveriam ser e, portanto, não contribuem para o bem da comunidade. Isto é diferente de juízos que possamos ter sobre a justiça, quer do sistema fiscal, quer dos mecanismos de distribuição, seja do que for. Isso é uma matéria de outros departamentos, se assim quisermos. Por exemplo, o caso que referia dos deputados das ajudas de custo serem isentas de impostos, isso não tem nada a ver com a economia paralela. Isto é, esses rendimentos são declarados, são rendimentos conhecidos, se é justo ou não taxá-los, isso é uma outra, digamos, é um juízo perfeitamente justificável que ele queira fazer, mas não há nenhum não-reporte, não há nenhum sub-reporte dessas transações. Portanto, elas estão contabilizadas, quer na despesa, quer na receita, quer na contabilidade nacional. Portanto, elas são registadas. Da mesma forma que há muitas atividades que são isentas de impostos, ou como um todo, ou parcialmente, enquanto benefícios fiscais. Mais uma vez, podemos discutir da justiça ou não desses mecanismos, mas eles estão registados, estão contabilizados e, portanto, são a economia oficial. Muito obrigado a todos, em especial ao Corte Inglês. Boa noite.